Lançado em 2021, muitas críticas existem em relação a uma suposta falta de desempenho do Jeep Commander com motor T270, o que leva a Stellantis a testar novas possibilidades de motorização para o SUV grande da marca Jeep. Mas será que a versão de entrada com motor 1.3 Flex realmente desagrada em termos de desempenho? A gente está aqui com o Commander por 15 dias, rodamos com o carro vazio, cheio, 6 pessoas e mala, para responder se vale a pena investir no Jeep Commander mais barato à venda no Brasil hoje. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Commander foi lançado aqui no Brasil em agosto de 2021, depois de muita expectativa, não só por ser um derivado direto do Compass, mas também por ser o primeiro veículo totalmente desenvolvido pela Jeep aqui no Brasil. E ele foi lançado em duas opções de acabamento, a Limited de entrada, que é justamente essa aqui, e a Overland, e duas opções de motores. Então você pode ter a Limited T270 ou TD350, que é a turbo diesel, e a Overland T270 ou TD350, sendo que a versão com motor a diesel é sempre oferecida com tração nas 4 rodas. Essa expectativa que eu comentei, além desses dois fatores, ela foi muito criada por conta das opções muito limitadas no segmento de SUVs médios com 7 lugares. Então hoje esse carro tem como concorrente apenas o Tiggo 8, uma vez que o Tiguan foi temporariamente descontinuado, e abaixo dele a gente tem uma Spin, muito mais barata, acima dele a gente tem a Pajero, muito mais cara. Então esse carro realmente acaba mordendo uma fatia grande aí do mercado, justificadamente, por ser uma das únicas opções. O Commander, assim como o Toro Renegade Compass, também é derivado da plataforma Small Wide 4x4, que no exterior também é utilizado pelo Cinquecento-L, pelo Alfa Tonale e pelo Fiat Tipo. É muito interessante só comentar que essa plataforma é derivada de uma plataforma de carros compactos europeus como o Grande Punto e o Corsa 4, que é a SCCS. Mas plataforma é só um dado, né? Enfim, aqui a gente tem um carro que é grande, realmente é um SUV grande, com 36 centímetros a mais de comprimento do que o Compass e 13 centímetros a mais de entre-eixos. A gente está falando de um carro de 4,76 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,85 m de largura sem os retrovisores e 1,68 m de altura, com um vão livre de 20,9 centímetros. Ele é realmente um carro bem parrudo, e a gente tem aqui rodas aro 18 com pneus 235/55, e a gente tem suspensão McPherson, tanto na dianteira quanto na traseira. Muita gente acha que é multilink, mas é um McPherson. É independente, um pouquinho mais simples, mas que também funciona bem. E discos nas 4 rodas. E aqui debaixo do capô, a gente também tem outro elemento em comum aí com a linha, que é o motor GSE T270, que já é coringa aí dentro do grupo. Então, o Renegade usa esse motor, o Compass, a Toro, o Pulse usa esse motor na versão Abarth, o novo Fastback também usa esse motor. É de se esperar que talvez carros da Citroën e da Peugeot também usem no futuro. Mas o fato é que aqui a gente tem um motor de 180 cavalos de potência na gasolina e 185 no álcool, a 5.750 rotações por minuto e 27,5 kgfm de torque a 1.750 rotações por minuto, independente do combustível, ou 270 Nm, que nesse caso a gente não tem na tampa lá atrás, mas que é o nome comercial desse carro. Ele é um motor muito moderno, cheio de recursos aí que já são normais na categoria. Ele tem uma baita de uma turbina grande, injeção direta, bloco em alumínio, coletor de escape integrado ao cabeçote. Mas o que é muito interessante falar aqui é do Multi-Air 3, que é um sistema que elimina a árvore de comando de válvulas de admissão, o que teoricamente favorece consumo e desempenho. Eu acho que esse momento é muito legal para a gente mostrar para vocês como é o desempenho do Commander com mais gente. A gente andou com esse carro com até 6 pessoas e agora a gente está com 5 cobaias aqui atrás de nós, que muito gentilmente aceitaram participar do vídeo de hoje. E a gente vai fazer uma pequena aceleração aqui, tem uma descidinha leve, depois fica um pouco mais plano, com o carro no modo Sport, está ativado ali, vi no painel agora, apertei o botão aqui no câmbio,
e eu vou sair com o carro totalmente vazio. Eu vou simplesmente tirar o pé do freio e enfiar no acelerador de uma vez só. Então vamos lá, em 3, 2, 1, foi! É uma descidinha, mas olha, pô, o carro anda muito bem. E esse piso é bastante ruim, bastante degradado. Olha, então quem reclama aí que falta desempenho no Commander, acho que realmente está um pouquinho desconectado da realidade. Quem foi atrás, dá um joinha se vocês gostaram. Tá vendo? Nós temos umas cobaias aqui que aprovaram o desempenho do Commander. Então esse motor dá conta do recado sim. Inclusive a gente está com o ar-condicionado ligado e usando álcool agora. De acabamento aqui, montagem, é tudo correto, tá vendo? A gente tem a pintura aqui, que é quase igual à externa, não tem o verniz. A gente tem o fechamento aqui bem correto nos paralamas, tá vendo? Plástico. A gente tem inclusive um feltro aqui, olha. Um feltro, uma espuma, né? Para melhorar em termos de ruído das rodas. Também a manta. Muita gente com certeza vai achar isso aqui estranho. Um SUV médio realmente talvez uma mola a gás pudesse ser melhor. Mas, enfim, normal nessa categoria. E é bem organizado aqui de modo geral. A gente tem uma capa, né? Mas tudo parece correto. A gente tem um amigo engenheiro eletricista que está ajudando a gente na gravação hoje, que deu uma olhada aqui, trabalha no segmento e deu a opinião dele sobre os cabos, os conectores, e a impressão geral foi boa. Mas a gente não pode dizer a mesma coisa desses faróis. Esses faróis deixam muito a desejar. Eles são em LED, de refletores e de facho duplo. Mas eles deixam um baita buraco na frente do carro. Você acaba dependendo muito do farol de neblina. O facho é curto, a luz é fraca. Em uma categoria onde a gente tem, por exemplo, Taos com DLA, isso aqui com FLA realmente acaba sendo bastante limitado. E falando em DLA e FLA, o que esse carro oferece em termos de segurança? Infelizmente ele ainda não foi testado pelo Lightning Cap, mas aqui a gente tem o pacote de segurança de assistências de direção mais completo de toda a linha Stellantis. Então aqui a gente tem o AEB, o assistente de frenagem de emergência, a gente tem o ACC, o piloto automático adaptativo, a gente tem o FLA que eu comentei, o Front Light Assist, que comuta o farol alto, a gente tem detector de fadiga, a gente tem assistente de permanência em faixa com correção no volante, a gente tem também o leitor de placas de velocidade, ele indica ali no painel a placa que ele captou do trânsito. A gente tem inclusive um sensor anti-capotamento que atua em conjunto com o controle de estabilidade. E a gente tem 7 airbags. Então, além dos 2 obrigatórios por lei, a gente tem os airbags laterais, de cortina e também de joelho para o motorista. E é óbvio que, como a lei obriga, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, apoio de cabeça, com cintos de segurança de 3 pontos e pontos Isofix e top tether para a cadeirinha. E é legal que aqui a gente não tem só 2 no banco traseiro, a gente tem 3. Então, se você tiver muito filho, né, acho que esse carro pode ser que seja interessante para você. E isso tudo é muito importante, porque a gente está falando de um carro que leva até 7 pessoas, pesa 1.700 quilos, ele tem capacidade de carga de 540 quilos. Então esse carro com carga máxima passa das 2 toneladas, então é muito conveniente, especialmente nessa faixa de preço, nessa categoria, que ele tem um pacote de segurança tão avançado assim, óbvio que, claro, com a ressalva feita para baixa qualidade desses faróis principais. E além de todos esses itens de segurança que eu comentei com vocês, eu estava até me esquecendo de um, o sensor de ponto cego, que ele tem nos 2 retrovisores. Então a gente tem retrovisores biconvexos com o sensor. Então você tem uma visibilidade boa e esse auxílio aí que muita gente gosta de ter. E o Commander não agrada só em termos de equipamentos de segurança, mas também de comodidade, especialmente considerando que aqui a gente tem a versão de entrada da linha. Então olha, você já tem um ar-condicionado automático de 2 zonas, você tem o freio de estacionamento eletromecânico, você tem inclusive a função Auto Hold, então muita gente gosta, você tira o pé e o carro fica parado no sinal. Você tem o retrovisor eletrocrômico, que aqui você consegue desligar e tem inclusive a função de SOS, né, do carro conectado. Você tem a abertura elétrica da tampa de porta-malas, farol automático, você tem sensor de estacionamento dianteiro, traseiro, também laterais, com uma câmera de ré, com uma definição muito boa. Então o pacote agrada bastante. Realmente você leva uma versão de entrada aqui que não tem nada de versão de entrada. Inclusive, considerando a versão Overland,
a topo de linha imediatamente acima, a gente tem poucas diferenças em equipamentos. Basicamente um teto solar panorâmico, rodas de liga leve aro 19, um sistema de som premium, alguns detalhes estéticos e também a Alexa com função aqui in-car de auxílio, né? Então realmente são alguns detalhes que para algumas pessoas pode valer a pena ou não investir os cerca de 20 mil reais a mais que a outra versão cobra. Uma coisa em comum à versão Overland, esse aplica em suede no painel com essas costuras. Isso dá uma diferenciação legal em relação ao Compass, uma impressão de qualidade muito melhor, por mais que aqui a gente ainda tenha um aplique parecido com o do irmão menor, óbvio que com outras cores e texturas. E aqui no banco, uma solução também bem parecida. Então a gente tem um couro aqui, também com esse aplique em suede, com essas costuras aqui, um tom um pouquinho cobre. Dá uma impressão legal, visualmente falando, por mais que o interior seja bem parecido com o do Compass, a gente aqui que está acostumado a andar nos carros com frequência, não fica tanto com aquele gostinho de serem tão idênticos assim, o que eu acho que é uma diferenciação sutil, mas que acaba sendo bastante eficiente. Aqui no painel de instrumentos a gente tem uma tela totalmente digital, HD de 10,25 polegadas. Mas repare enquanto eu passo as modos de visualização, como as texturas não são muito boas, profundidade de preto também deixa muito a desejar, fontes que muitas vezes são pequenas, sob luz forte esse painel também deixa bastante a desejar, e para completar ele não é tão configurável. Então nessa tela principal, mais tradicional, a gente tem o velocímetro e conta-giros, e ali dentro, onde você está vendo o relógio, não consigo mudar, e a mesma coisa do outro lado, onde você vê o leitor de placas. Aqui, se eu apertar o botão OK, eu tenho uma outra visualização de um painel digital, mas que sinceramente, com esses conta-giros, fica pior ainda, realmente não é o ideal. E você também tem a possibilidade de deixar na visão de Driver Assist aqui também, então, função do AEB, do ACC ou do assistente de permanência em faixa. Não recomendo essa visualização. A gente tem uma de informações do veículo, que a gente tem um conta-giros bem pequeno à esquerda, então todos esses pontos de textura e definição ficam ainda piores, e na direita um velocímetro que fica com um visual extremamente pobre, realmente muito ruim. E ali no centro, consumo instantâneo, com uma medição de distância, né, você consegue zerar. Nessa outra tela, temperatura do líquido de arrefecimento, do câmbio, do óleo e a tensão da bateria, muito legal. Quem gosta de acelerar e vigia a temperatura do óleo, aqui vai estar bem fornecido. O indicador de pressão direta dos pneus, ponto muito positivo, é o que a Jeep chama de TPMS Premium. Não funciona só pelo sensor da ABS. E aqui a gente tem um indicador, né, se o start-stop está disponível ou não. Aqui a gente tem algumas informações de trip A e B, bem limitadas. Em alguns outros carros do grupo você consegue criar novas medições, aqui não, que é muito estranho. Você tem informações do som aqui que você está tocando, não aparece capa do álbum, visualização também muito simples, não acho que seja o ideal. Mensagens armazenadas, configurações da tela, né, que você vai ter de elementos em cada um dos cantos, e de volta essa visualização mais tradicional. Aqui senti bastante falta de poder configurar o que a gente tem dentro de cada um dos elementos, assim como acontece nos painéis da Volkswagen, né, o Active Info Display. E ali embaixo, à esquerda, temperatura do líquido de arrefecimento e à direita, o nível do tanque. E tudo isso você comanda pelos volantes aqui no raio esquerdo, né, pelos comandos no raio esquerdo do volante. Assim como essa outra visualização aqui que eu estou mostrando para vocês em quadrantes, que você também consegue configurar. Aqui na direita do volante, você controla o limitador de velocidade ou o ACC. Então você programa a velocidade, a distância, e ele vai seguir o que foi pré-definido, óbvio que fazendo aí os ajustes de velocidade de acordo com o trânsito adiante que ele detecta pelo radar. Aqui atrás, acho que muita gente ainda talvez não tenha se adaptado a isso. A gente tem um controle de volume do som, tá vendo? Logo aqui, que é um padrão bem americano. E aqui do outro lado você consegue passar ou voltar as músicas, né? E também as estações de rádio. E as borboletas aqui para as trocas de marcha, né? E olha, elas são daquelas que seguem o volante, como realmente eu acho que faça mais sentido. Então, sempre te acompanhando. Aqui na central a gente tem uma tela também de 10 polegadas, mas total antítese, né, do painel de instrumentos. Reparem como a profundidade de preto é muito boa, a definição também é muito boa. E olha, aqui a tela principal você consegue ver música, informações de telefone, você consegue ver informações de música aqui também. Estou conectado aqui via Apple CarPlay sem fio. Você consegue comandar o ar-condicionado, então você tem os comandos físicos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas também pela central, inclusive da climatização traseira, né? Você consegue
bloquear ou desbloquear o comando que tem lá atrás. Aqui você tem diversas opções de configuração do carro. Então, olha, dá para ver, por exemplo, a câmera de ré. Você pode ver também configurações de áudio, você pode deixar da maneira que você preferir. Um detalhe que aqui, algumas vezes, essa configuração resetou comigo sem motivo aparente, então achei um pouco estranho. Você tem diversas configurações do carro também, então ajustes de luminosidade da tela, unidade de medida, som ao clicar na tela, modo da tela, configurações das assistências de direção, então A e B, se você quer a intensidade dele maior, menor, a sensibilidade, volume do sensor de estacionamento, do alerta lateral, do alerta de fadiga, do alerta de ponto cego, configurações de hora e data, telefone, Bluetooth, navegação, que nesse carro específico aqui tem uma navegação embutida, atrás da câmera de ré, espelhos, retrovisores, luzes, você consegue configurar as luzes de cortesia aqui internas, né, a luz ambiente interna, o Follow Me Home, os faróis com função cornering, né, as luzes de neblina ali em LED, freio de estacionamento automático. Então realmente você tem muitas possibilidades aqui dentro dessa tela, desligar a tela, controles, navegação, enfim, tudo isso aí que a gente está mostrando para vocês conseguem deixar de maneira configurável. E o espelhamento ele é feito sem fio, tanto para Apple CarPlay ou Android Auto. Você, claro, também pode usar as tomadas que eu vou mostrar para vocês aqui mais embaixo, mas o espelhamento sem fio é um ponto que já é normal na categoria hoje, no mercado como um todo, mas funciona de maneira bem estável aqui, felizmente, ao contrário de outros carros do grupo que a gente viu no passado. Logo aqui embaixo a gente tem alguns atalhos para comandos mais rápidos, então, botão de pisca-alerta, óbvio, ligar e desligar o Start-Stop, ligar e desligar o controle de tração, o assistente de permanência em faixa. Você pode desligar ele definitivamente pela central multimídia. Esse botão aqui é caso você esteja no trânsito, incomode um pouco, você pode desligar. Toda vez que você religa o carro, você precisa voltar aqui. O sensor de estacionamento, então você aperta aqui, ele liga e desliga. O sensor, lembrando, é dianteiro, traseiro e lateral. Aqui um ponto negativo é que se você está com ele desligado e coloca ré, ele não liga automaticamente de novo, deveria, seria mais inteligente. E também o sistema de estacionamento automático que esse carro também oferece. Então ele faz a leitura da vaga, sendo possível estacionar, você só precisa controlar o câmbio e o acelerador e freio, né? E ele vai fazendo a manobra sozinho, esterçando o volante por conta própria. E aqui um indicador, se o airbag do passageiro está ligado ou desligado. Aqui, felizmente, a gente tem alguns comandos físicos, tanto para a central multimídia, como som, deixar o som no mudo, desligar a tela, ou passar música e estação, e também do ar-condicionado, que lembrando, é de 2 zonas. Então aqui, obviamente, lado do motorista, aqui temperatura do lado do passageiro. E ventilador, muito fácil de usar. Gosto bastante dessa solução porque agrada a quem gosta de ter na tela e quem gosta de ter os comandos físicos como eu. Isso aqui é bom para não distrair você no trânsito ou na estrada. Aqui a gente tem um pequeno tapete de carregamento por indução, uma base. Ao contrário do Renegade, ele não é refrigerado. Seria bom se fosse, porque o celular, muito tempo aqui, ele esquenta, ele acaba desligando, a conectividade acaba ficando um pouco instável. Se fosse refrigerado via ar-condicionado seria legal. A gente tem 2 entradas USB, uma tradicional, uma USB do tipo C, também com função de espelhamento. Console central, freio eletromecânico, função auto-hold e a função Sport para o câmbio. Como eu comentei, você pode deixar o auto-hold ligado também ou desligado através desse botão, de acordo com a sua preferência. Aqui a gente tem 2 bons porta-copos, reparem, bem grandes, inclusive com um nicho para deixar a chave, tá vendo? Que eu acho que é muito inteligente. Eu gosto bastante desse porta-objetos para celular. Acho que ele é realmente muito inteligente, fácil de usar, realmente agrada muito. Um apoio de braço revestido em couro também corrediço, então bem legal. Você tem aqui um porta-objetos bem inteligente, que é essa bandeja, tá vendo? Ela facilita o acesso a itens mais rápidos e reparem, ela tem um imã. Olha que legal isso. Então óbvio que ela não vai segurar muito, mas se você precisar acessar alguma coisa aqui embaixo, esse imã facilita. E um porta-objetos até bastante fundo, reparem, até onde meu braço entra. Estou aqui com o punho cerrado, realmente é um espaço bem correto. Mas um ponto que eu não posso deixar de comentar aqui. Percepção de qualidade de montagem aqui acaba deixando um pouco a desejar.
o Black Piano eu acho que não ajuda muito, é uma solução já um pouco batida. Reflete bastante, acho que dependendo do momento que você estiver usando o carro, isso acaba incomodando. E outro ponto que também incomoda um pouquinho em termos de percepção de qualidade, o comando da seta dos carros da Jeep são realmente muito ruins. É uma seta dura, com toque muito desagradável, pior do que de muitos modelos mais simples de dentro do grupo. Aqui de baixo, a gente tem um porta-objetos também que já é bem conhecido dentro da linha. Esse carro não tem regulagem elétrica do banco do passageiro, então por isso ele tem esse porta-objetos. Tá vendo? Funcionamento bem simples. Você pode deixar uma bolsa, alguma coisa aqui escondida. E o porta-luvas com abertura suave não é dos maiores, tá vendo? Mas você pode guardar o manual, ou pode guardar o manual aqui de baixo, liberar espaço, enfim. É um compartimento que atende bem, sem maiores problemas, e a gente tem iluminação interna também. Então, nesse ponto, acho que tudo correto. Outra coisa que desagrada um pouco é essa batida de porta. A porta é um pouco pesada, você acaba precisando às vezes bater com um pouco mais de força, e o som também, a batida em si, não é das melhores. Lembra carros mais antigos. Mas olha, a gente tem um bom padrão de acabamento aqui também, tá vendo? Esse medalhão central aqui é em couro, com essa costura, acho que funciona bem. O Black Piano. Mas uma coisa que definitivamente tinha que ser melhor é a ergonomia desse carro. E por que disso? Reparem como esse volante é muito descentralizado em relação ao banco. Meus braços estão retos aqui, e olha a curva que os dois têm que fazer aqui para chegar no volante. O banco está voltado para cá e o volante está apontado para cá. Infelizmente é uma coisa difícil de pegar em câmera, né? Mas é muito perceptível, incomoda bastante. Esse apoio de cabeça também empurra muito o seu pescoço. Eu gosto de dirigir com a posição um pouco mais ereta, mais encaixada. Isso aqui acaba sendo um problema. O banco, ele tem um comprimento muito bom, não tem problema nenhum nesse sentido. Ele tem regulagens totalmente elétricas. Então, olha, a altura, você consegue regular a altura dianteira aqui do banco, a altura aqui também traseira do assento, regulagem também, inclusive, do encosto. Então fica facilitado você encontrar uma posição. E ele tem também, inclusive, a regulagem elétrica do apoio lombar. Então é um pacote bom. Mas quem acompanha o canal, quem já viu outros vídeos, talvez se lembre de quando eu avaliei o Compass pela última vez e disse que os bancos estavam no limite da firmeza. É que eles passaram um pouquinho. Então acaba sendo um banco um pouquinho duro demais para viagens mais longas, como a que eu fiz com esse carro. Então esse ponto poderia ser melhor. Mas olha, o volante tem regulagem de altura e de distância num campo bom, num campo realmente bom. A gente tem regulagem de altura do cinto de segurança. Como eu disse, a gente tem um banco com um bom apoio para as coxas. A gente tem um bom quarto pedal, um carro automático, né? Seria um terceiro, mas um bom apoio aqui para o pé esquerdo, inclusive que tem um bate-pé emborrachado, detalhe raro de se ver. A gente tem acesso fácil aos pedais, tá vendo? Então, sem maiores mistérios. Então, feita essa ressalva da direção terrivelmente desalinhada, o que realmente é muito estranho no carro tão moderno como esse, de modo geral a gente tem uma posição que agrada, que é correta aí para um carro dessa categoria. Tem uma coisa aqui atrás que eu gosto bastante, que eu acho que é de se elogiar, bater palma de pé, que é isso aqui. Esse vidro não tem película, ele é escurecido de fábrica, tá vendo? Isso é muito bom, porque dá um visual legal, eu pessoalmente gosto. É o jeito correto de se escurecer um vidro. Você não fica dependendo de películas aí que vão estar fugindo do padrão. Lembrando, os vidros dianteiros não são escurecidos. Todo carro já sai com os vidros dianteiros ali no limite da transparência. Isso aqui é legal e faz sentido para um carro familiar. Então, realmente um baita ponto positivo que eu gostaria muito que outros fabricantes também fizessem em seus modelos, mas que infelizmente é algo muito raro. Mas olha, o espaço aqui é muito bom. Com um entre-eixo de 2,79 m, realmente era de se esperar, né? Esse banco está regulado para mim, eu estou 1,77 m de altura, e olha o espaço que eu tenho do meu joelho para o encosto. Chega a ser covardia, né? Então eu tenho mais de um palmo de distância. Também é um carro razoavelmente largo. Aqui eu tenho um apoio de braço numa altura também bastante correta, com dois porta-copos também bem legais. E o que também é interessante comentar é que esse banco é corrediço em 14 centímetros, assim como era o Fox. Então, dependendo da sua necessidade, do seu uso,
você consegue favorecer espaço de quem está aqui na segunda fileira ou de quem está ali atrás na terceira fileira. Uma coisa que é importante dizer aqui também, a gente tem saídas de ar individuais, são duas, você consegue abrir e fechar elas aqui. A gente tem uma tomada USB tradicional que é iluminada. A gente tem regulagem da velocidade do ventilador exclusivo para quem vai aqui atrás. Não é uma terceira zona de ar-condicionado, é só da velocidade do ventilador. E a gente também tem uma tomada de 12 volts. Então, detalhes aí interessantes que combinam com um carro dessa categoria, assim como os bolsos porta-revistas aqui atrás do encosto. Talvez algumas pessoas esperassem uma mesinha, né? Mas enfim, acho que de modo geral, quem vai aqui na segunda fileira vai muito bem. Mas e na terceira? Mesmo com o banco nessa posição, você ainda tem um espaço ali que é bem razoável para levar aí um adulto de estatura mediana ou uma criança. E aqui você consegue, inclusive, olha, pensando em capacidade de carga, você consegue deitar esse banco, então é uma possibilidade que você tem. E para acessar aqui a terceira fileira, você tem um gancho, uma alça, que você deita um pouco o banco e ele corre para frente. Quem andou muito de Uno duas portas vai lembrar de uma solução parecida, né? Só que o acesso aqui não vai ser dos melhores, mas vamos lá. Você entra aqui, tem acesso a uma terceira fileira que obviamente vai ser limitada. Não tem muito o que fazer com um assoalho muito alto. Então repare como o meu joelho está muito dobrado aqui, como eu não tenho muito apoio para as coxas. Estou basicamente apoiado aqui na beiradinha do banco. Mas olha, para criança vai ser um barato andar aqui. Para adulto dentro da cidade também é legal andar aqui. Eu andei, então eu posso testemunhar. E com esse banco nessa posição mais adiantada, olha, tem um espaço ok ainda para o joelho, tá vendo? Não tem muito espaço para o pé, mas o joelho aqui tem 4 dedos do meu joelho pro banco dianteiro. E aqui é legal que a gente tem um porta-copos desse lado, a gente também tem um porta-copos desse lado. Desse lado aqui, a gente tem uma tomada USB que é iluminada, só que não temos nada desse lado de tomada USB. Senti falta aqui também de uma saída de ar aqui no teto. Acho que seria bem legal, acho que daria uma impressão, né, de conforto maior, por mais que aqui a gente tenha uma pequena luz de cortesia. E assim como os vidros aqui da segunda fileira, esse aqui é escurecido. E repito, acho que é uma solução muito boa, de muito bom gosto e de muita classe por parte aqui da Jeep. O espaço aqui é bom? Não. Todo carro de 7 lugares vai ter uma limitação drástica nesse sentido. Mas olha, a gente já avaliou o Tiguan de 7 lugares e o Tigo 8 também de 7 lugares, e aqui a solução é muito melhor. Acho que as pessoas vão com um mínimo de dignidade que você não encontra muito nos outros carros. E você pode entrar por aqui ou sair por aqui igual eu mostrei para vocês, mas esse banco também você tem essa mesma possibilidade, tá vendo? Você deita ele, corre ele e você pode sair pelo lado de cá ou pelo lado de cá. Só que lembrando que é mais fácil porque a gente tem um banco que é bipartido. Então aqui é muito mais leve de você operar do que do lado do motorista. E a saída, assim como a entrada, realmente não é das melhores. Aqui atrás, com os 7 lugares armados, realmente não dá para fazer muito milagre. Mas olha que legal, a gente tem uma tampa de acionamento elétrico. Então ela abre e fecha via botão e você pode fazer isso também pela chave. Aqui, com os 7 lugares armados, a Jeep declara 233 litros de capacidade de porta-mala. Gente, é óbvio que aqui a gente está falando de uma medição líquida, porque visualmente já fica bem claro que a gente nunca teria 233 litros padrão VDA aqui. Como referência, seria um porta-malas maior do que um Mobi, e aqui não cabe mais coisa do que cabe em um Mobi. Mas você pode, óbvio, deitar os bancos, e aí você tem acesso a um porta-malas de 661 litros declarados. Mais uma vez, me parece no padrão líquido, não no padrão VDA. Uma coisa que é muito interessante é que aqui embaixo, olha, a gente tem uma pequena tampinha onde fica guardado a cobertura de lona do porta-malas. Então, se você não está usando os bancos, você pode tirar essa cobertura aqui e aí vocês já acomodam ela direto ali nos ganchos de travamento que tem junto da terceira fileira. E aqui você tem um pequeno alçapão, tá vendo? Você pode guardar coisas menores. Então, não dá para muita coisa, né? Mas enfim, você também tem essa possibilidade.
E um ponto de atenção aqui é que a gente tem esses dois lugares aqui, não tem como acessar o step por dentro. Então o step está aqui por fora e debaixo do carro. Isso é um problema em termos de calibração, o pneu fica sujo e pior ainda, alguém pode roubar o pneu e você nem vai ficar sabendo. Então, enfim, questão de escolhas, né? Com 7 lugares não tem muito o que fazer nesse sentido. E olha, a gente tem duas luzes de cortesia aqui, a gente tem uma tomada 12 volts aqui, também bastante legal. A gente tem a tampa totalmente revestida, inclusive, olha que interessante, você tem acesso ao triângulo aqui, muito legal. Isso aqui é uma solução tipicamente alemã, não me lembrava de ter visto isso em outro carro que não fosse alemão, então detalhe bacana. Um gancho, né, uma alça aqui para você fechar o porta-malas, mas lembrando que você tem um botão, então você aperta logo ali dentro e aí a tampa se fecha, né? Aqui a câmera de ré, como vocês podem ver, e tá aí, a tampa se fecha sem precisar nem fazer nenhum tipo de esforço. E é legal que esse botão aqui dentro, você não precisa, se você for mais baixo, fazer um malabarismo de chegar no botão lá em cima. Então acho que aqui de modo geral, a solução que encontraram, óbvio que existem limitações, foi bastante correta. Vamos dar um passeio de Commander então, e claro, com chave presencial, deixa aqui nesse nicho que eu comentei com vocês, e você consegue dar a partida no carro. Com esse freio de estacionamento eletromecânico também é muito fácil, porque com o cinto atado e puxando para a posição drive, ele já vai desarmar automaticamente. Então, um toquinho no acelerador e você já começa a andar. Vamos lá, a gente está falando de um carro muito grande, para a cidade, em ambientes mais apertados. Acho que pode não ser a escolha de muitas pessoas, justamente por ser um carro comprido, por ser um carro largo, com bastante entre-eixos. Mas olha, sinceramente, depois que você anda alguns quilômetros nele aqui, é até fácil você se situar bem dirigindo ele. E isso tudo é mérito de bons retrovisores que nós temos. Nós temos 2 retrovisores com um tamanho bem legal, com lentes biconvexas. Então você tem um pequeno tracejado ali na ponta que amplia seu campo de visão. Como eu comentei, a gente também tem um sensor de ponto cego. As colunas são largas, mas não mais do que no Compass, por exemplo. Então é uma referência aí que talvez muitas pessoas já tenham. Facilita essa dirigibilidade. Visibilidade traseira com os bancos, né, da terceira fileira deitados, também sem problemas. Então é um carro que você consegue se encontrar aí de maneira até bem fácil. Óbvio que, mais uma vez, feita a ressalva aqui da direção desalinhada em relação ao banco. Mas legal, beleza, isso aí é um pouquinho de habitabilidade. Como que fica esse carro dirigindo mesmo? Olha, aqui nesse momento eu estou rodando vazio, a gente está em Belo Horizonte, a gente está numa região um pouco mais montanhosa da cidade. Esse carro está abastecido com álcool e acho que é muito bom deixar uma coisa muito clara, que desempenho não é um problema aqui. E o motor também tem um funcionamento muito agradável. Com o motor frio, ele faz um certo barulhinho de motor a diesel, que é bem característico desse T270, é algo que chama atenção. Mas passou desses giros mais baixos, né, quando você escuta um pouquinho da rumorosidade do conjunto, caramba, é um motor muito suave de usar, é um motor muito silencioso. É um motor que você percebe que foi feito de entusiasta para entusiasta, porque ele não tem uma turbina que estrangula o carro, longe disso. Você percebe que ele tem uma pegada que começa bem ao redor de 2000, fica bem forte a partir de 2500, ele cresce de maneira muito forte. Então você não tem aquela sensação de motores 1.0 turbinados que eles dão uma certa enforcadinha. Não, aqui não acontece isso. Então baita ponto positivo para você usar o carro na cidade e também na estrada. Ele tem o start-stop, que também está bem casado aqui, olha.
desligou o motor sem problemas. Para partida também sem problemas, mas ele não salva, né, qual o ciclo do motor ele está ali, então ele dá uma partida meio que do zero, mas tudo bem nesse sentido. Vamos chamar o modo manual aqui, que eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho do desempenho e comportamento. Eu tô a 70, eu vou chamar uma segunda. Ele aceitou, foi para cima de 5.000. Isso é muito legal, o carro aceita essas reduções mais forçadas. E olha em curva, vamos ver. Ele troca de marcha automaticamente quando chega no limite, né? E caramba, sério, é o tipo de coisa que, se contarem, é até difícil acreditar. Mas o carro faz curva muito bem. E ali eu fiz o traçado um pouquinho fechando ainda, dei um toquinho no freio e a traseira ainda acompanhou muito bem o movimento aqui, né? Que eu queria fazer, né? O pêndulo. Então, mais uma vez também nesse ponto, você percebe que é um carro que teve participação de gente que gosta de dirigir no desenvolvimento dele. E essa suspensão, ela não é só boa de comportamento, não. A gente tem aqui um carro que tem um rodar um pouco mais firme, não tanto quanto o Renegade, por exemplo. É um carro que ele não funciona, os amortecedores não trabalham de maneira muito relaxada. Mas olha, a gente tem muito curso de suspensão aqui, muito curso de suspensão mesmo. É um carro que você dificilmente vai encontrar algum buraco que você vai dar uma batida seca. É um carro que muito dificilmente você vai escutar o ruído de fim de curso, seja na distensão ou na compressão, né, dos amortecedores. Dá para notar que a gente tem aqui buchas e coxins que trabalham de maneira muito competente, que seguram muito dessas pancadas. O pneu nessa medida também, né, bem alto, 235/55 aro 18, relembrando, também ajuda a absorver muito, né, desses danos do piso. Esse modelo de pneu aqui, o Bridgestone Alenza 001, também agradou bastante por ruído, né, não é um pneu silencioso, a aderência também me pareceu bastante correta. Então acho que aqui a Jeep fez uma escolha boa de medida e nesse caso aqui específico de modelo, então atende bem nisso. E a gente tem uma suspensão, lembrando, que ela é independente nos dois eixos. Então uma suspensão independente, você tem mais, e com essa estrutura rígida do carro, você tem uma garantia maior de que a roda vai estar sempre na posição de projeto ali, independente se você está fazendo uma curva de alta, se você está num piso que está torcendo muito a carroceria. Então isso ajuda a suspensão a fazer um trabalho melhor. De novo, vamos fazer uma aceleração aqui nessa subida. Pisar fundo em 3, 2, 1. Olha como ele vai muito bem. É impressionante. Realmente é muito bom, muito bom. E esse câmbio está muito bem programado. Ele faz as interinas com muita qualidade. Reparem só. Vou chamar a terceira. Fez a interina direitinho. Segunda fez a interina direitinho. Não dá nenhum tranco nesse momento. Perfeitamente calibrado. As relações de marcha também estão bastante corretas aqui para esse carro. Então a gente está falando de um carro obviamente pesado, que a 120 de sexta marcha, ele fica ali na faixa dos 2.500 giros. Então você não vai ter nenhum problema de sentir funcionamento desagradável do motor, até porque ele não sofre disso nem em rotações mais altas. O câmbio também tem o controle de neutro, então você para no sinal, se o start-stop estiver desligado, né? Você sente que ele entra para o neutro, não fica aquela sensação de carro querendo andar. Mas com o start-stop, claro, você tem esse efeito acelerado, né? Você inclusive tem essa economia de combustível nas paradas. A gente tem uma direção também bem correta. É uma direção que ela não é das mais leves, mas ela tem uma boa centragem, reparem. Não é aquele carro que você tem que ficar corrigindo o tempo todo, né, de maneira incômoda. Não acontece nada do tipo aqui. Então olha, até segurei um pouco, sem problema nenhum. É uma direção que ganha um peso bem legal em velocidade também. Então você não tem nenhuma sensação de insegurança em velocidades mais altas, nada do tipo. Mas a gente está falando de um carro que é grande, né? Ele é comprido, ele tem muito entre-eixos, então o diâmetro de giro não é dos maiores. Mas uma coisa que eu não gostei aqui nesse câmbio é que você, fazendo as trocas aqui no modo manual, na borboleta, elas demoram um pouco para voltar para o modo drive.
seria legal se tivesse como nos carros da Volkswagen, você segura um pouquinho uma borboleta e desativa o modo sequencial. Acho que seria mais interessante. Em termos de freios também, uma primeira sensação que ele foi um pouquinho bicudo, mas acho que realmente é questão de adaptação. Não tive problema com a modularidade dele no segundo momento e também não senti falta de capacidade de frenagem. Outro ponto que me desagradou bastante aqui é a calibração dessas assistências de direção. Eu sou um cara mais conservador. Eu, inclusive, prefiro que um carro não tenha isso. Mas o fato é que aqui, independente do meu gosto pessoal, falta um acerto mais fino do funcionamento desses sistemas. Então você consegue controlar a intensidade, né, a intrusão desses assistentes na central multimídia, mas mesmo no modo mais, vamos dizer assim, permissivo, essas assistências ainda funcionam de maneira muito brusca, muito exagerada. Então o sistema de correção de faixa, ele entra a partir dos 60 km por hora. Ele funciona de maneira, mesmo no modo mais leve, né, de maneira muito incômoda. Ele faz a correção na direção de maneira muito brusca, não é o ideal. O AEB nesse carro, ele é muito dramático. Várias e várias vezes ele deu aquele apito alto, excessivo, realmente dramático, como se eu fosse bater no carro da frente, em momentos que eu já estava com o pé fora do acelerador, inclusive freando, o que não faz sentido nenhum. Né? Como que um carro, um sistema eletrônico, faz uma leitura de que o motorista está freando e aquele é um momento de emergência, de frenagem autônoma, né? Realmente não gostei dessa calibração. Acho que deixou a desejar. É um ponto de melhoria nesses carros ainda. Mas legal, que o carro anda bem, já ficou claro então, né? Mas em termos de consumo, como que ele ficou? É muito, mas muito interessante, porque todo carro que passa por aqui, eu tenho um controlezinho de quanto ele gastou nos cenários, as considerações, as observações, pontos positivos e negativos. Isso é bom porque vai criando um histórico pra gente. E foi muito, mas muito curioso notar que este carro fez exatamente o mesmo consumo de Renegade e Compass com esse mesmo motor. Então a gente vê que a gente tem um motor que consegue puxar carros com essa variação de peso, né? Com o Renegade sendo mais leve, o Commander sendo mais pesado, sem sofrer em termos de entrega mesmo, né? Então o consumo acaba sendo o mesmo. Então, com álcool, em trânsito urbano bem pesado, esse carro ficou na faixa dos 5 km por litro, com o ar-condicionado ligado. Trânsito médio, avenidas de 50, 60, ruas de bairro, um pouquinho de para aqui, anda ali, mas sem grandes impedimentos. Esse carro ficou na faixa dos 7 km por litro. E andando em trânsito mais leve, avenidas de 60, livre, sem impedimento, na faixa dos 9 km por litro. Que, lembrando, foram os mesmos números que eu consegui com o Renegade Sport T270 e o Compass Longitude também T270. Em estrada, andando a 110, a situação foi a mesma. Olha que interessante. Esse carro com 3 passageiros, um cachorro, carga, né, porta-malas ali, com ar-condicionado, andando na Fernão Dias, aquele sobe e desce, velocidade base de 110 km por hora, variação 10 para mais, 10 para menos, ele ficou na faixa dos 10,5 km por litro. Então, se num Renegade, que é um carro menor e mais leve, esse consumo não agrada, num Compass é só ok, num Commander, que é um carro já bem grande, eu digo até que eu fiquei positivamente surpreso com esse consumo. Porque, considerando que a gente tem o mesmo motor aqui, carros maiores e mais pesados, era de se esperar que a gente tivesse um carro que gastasse mais. Mas não foi o que a gente encontrou aqui. Então agora eu admito que eu fiquei bem curioso para andar no Pulse Abarth, para andar no Fastback com esse mesmo motor, para ver como que vai ficar o consumo desse motor com esses carros. Mas aqui, óbvio, não vai ser um carro econômico, não tem nem como, mas eu acho que dá para dizer que a gente chegou em números bem corretos pro conjunto que esse carro oferece. Sendo um mero carryover do Compass,
talvez muita gente esperasse que muitos dos pontos negativos e positivos do Compass continuariam incomodando no Commander. Mas o fato é que isso não é 100% verdade. Como o primeiro ponto positivo, que eu acho que é sempre uma grande característica nos carros da marca, a gente tem um acerto de suspensão. Que a gente tem um carro grande, com mais de 500 kg de capacidade de carga, pesado, que ainda assim tem um rodar muito confortável, um carro que roda firme, mas roda de maneira muito confortável, muito suave, muito silenciosa, e que também tem uma capacidade de fazer curva que é muito, mas realmente muito boa. É um carro que você pode fazer curvas de alta, sem nenhum receio, sem nenhum cuidado extra. É óbvio que você não vai entrar como um carro esportivo e baixo, mas ainda assim vai muito bem nesse sentido. O segundo ponto positivo são os equipamentos. Para uma versão de entrada, a gente tem muitos bons equipamentos de segurança, muitos bons equipamentos de comodidade, e isso tudo ajuda a compor um pouquinho mais da pegada premium que a Jeep quer dar para esse carro. Então, nesse ponto, você leva uma versão de entrada, mas você não vai ficar com um gostinho de que faltou alguma coisa ali muito significativa para mudar essa experiência com o carro. Então, nesse sentido, a gente vê que o pacote foi muito bem pensado. E o terceiro ponto positivo, definitivamente, é o desempenho. Muita gente na internet fica falando que esse carro é fraco, que esse carro é manco, que esse carro não dá conta de entregar um desempenho bom com esse motor. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, mas esse carro anda e anda muito. A gente tem uma relação peso-potência aqui de 9,1 kg por cavalo, um carro que passa dos 200 km por hora, um carro que chega a 100 em menos de 10 segundos. E esse carro é um elefante, esse carro é quase um Titanic. É um desempenho muito bom. Para um carro com a pegada familiar, então, que não tem nenhuma pretensão esportiva, realmente atende mais do que de maneira suficiente. E a mesma coisa com carga. A gente testou o carro aqui com 6 pessoas, rodamos aqui em Belo Horizonte, subida e descida, peguei estrada, um carro com 3 pessoas, porta-malas cheio, ar-condicionado, Fernão Dias, que é cruel, não senti problema de desempenho em momento absolutamente nenhum. Então, se você tinha esse receio, deixando claro aqui, não tem o que temer nesse carro. Mas é óbvio que nem tudo são flores. Infelizmente, o primeiro ponto negativo é uma constante aqui na linha Stellantis como um todo, que agora adota esses faróis em LED. Eles são realmente muito ruins. O faixa é curto, deixa um buraco na frente do carro, a luz é difusa. Nessa faixa de preço, um FLA já começa a deixar a desejar, poderia ter um DLA. A Jeep já teve soluções melhores de faróis dentro da marca, como o antigo Renegade, com faróis de LED em projetor, que eram faróis excelentes, excepcionais. E nesse ponto aqui, seja algo criticável no Pulse, no Renegade, no Compass, no Commander, então, já beira o imperdoável. E o segundo ponto negativo também é muito comum a outros veículos do grupo que usam essa mesma plataforma, que é a posição do volante. Num Renegade é perceptível, mas pelo preço que esse carro foi lançado, pelo momento da história, aceitável. Num Compass já fica um pouquinho mais difícil. Num Commander, mais uma vez, já botando um pezinho ali no inaceitável. E como a gente tem esse carry-over de plataforma, uma limitação nesse sentido, essa direção fora de centro deslocada vai seguindo todos os carros dessa plataforma enquanto ela for utilizada aqui no Brasil. Agora, no final de abril de 2023, esse Commander Limited Flex T270 custa R$ 236.800. O seu principal concorrente, o Tiggo 8, o único que sobrou, custa pouca coisa acima de 200 mil na versão Max Drive, que também tem esses mesmos equipamentos de assistência à direção que a gente encontra aqui no Commander. Então, mesmo que a concorrência seja muito restrita, o Commander é um carro bem recomendável diante do seu principal concorrente. O preço é um pouquinho superior, mas você leva um carro com uma solução melhor de terceira fileira, você leva um carro com um projeto mais maduro, mais bem pensado para o mercado local, é mais confortável, enfim, faz sentido investir um pouquinho a mais aqui para levar o Commander para casa, por mais que o Tiggo não seja ruim. E olhando dentro da linha Jeep, como que ele fica? Esse carro custa R$ 13.000 a mais do que o Compass S Flex, a versão topo de linha, e R$ 27.000 a menos do que o Commander Overland, também Flex. Então você vê que a linha está muito bem desenhada, está tudo muito claro, a gente não tem muitas interferências aí de uma versão na outra, o que seria normal, mas isso aqui nem acontece.
E eu acho, inclusive, que aqui a gente tem a versão com melhor custo-benefício desses SUVs um pouco mais caros, aí nessa faixa de preço de 200 mil da linha Jeep. Aqui em relação ao Compass S, você não vai ter o teto solar, mas você vai ter a terceira fileira de bancos, você vai ter um porta-malas maior, você vai ter os mesmos itens de segurança, de comodidade, você vai ter um rodar até um pouco mais refinado, um isolamento melhor, você vai ter pneus mais preparados para rodar na nossa buraqueira. Eu sei que esse é um ponto muito crítico, né? No Compass S a gente tem pneus bem baixos, aqui não, é um pneu bem alto. E olhando para o Commander Overland, pô, quase 30 mil reais para levar teto solar, roda e detalhes visuais, não acho que faça muito sentido. Então esse aqui é um carro muito recomendável, não só diante da concorrência, mas inclusive dentro da própria linha Jeep. E claro, aqui no canal também a gente avaliou o Commander Limited na versão TD350. Então fica um pouquinho aqui depois do vídeo, a gente vai deixar ele como sugestão para vocês acompanharem aqui as nossas impressões do Commander com outro motor. E claro, se inscrevam, estamos rumo aos 100 mil inscritos já esse ano. Deixem seus comentários, suas dúvidas, sua curtida, ajuda muito a gente. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drive On. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.